Marie Curie nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 1867 e foi uma importante cientista. Lutando contra o machismo do mundo científico, fez importantes descobertas nos campos da física e da química que revolucionaram a sua época e impactam as nossas vidas até hoje em diferentes campos, como o da medicina. No episódio de hoje, os alunos do segundo ano do ensino médio do tempo integral, turma Desenvolvimento de Sistemas, discutirão sobre a vida e a atuação profissional dessa mulher que venceu as diversas barreiras impostas pela sociedade no seu tempo. Olá, queridos ouvintes, eu sou Marcelo Felício, professor de História aqui do Colégio Polivalente. Estamos aqui com mais um episódio do nosso canal de podcasts do Colégio Polivalente, o Policast. E estou aqui com dois alunos do ensino médio do tempo integral. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Se apresentem também para a gente. Meu nome é Maria Eduardo, do segundo DS, e hoje a gente vai falar sobre a cientista Marie Curie. Meu nome é Ian Antônio, do segundo DS, e eu espero que a gente possa acrescentar mesmo, falando um pouco da história dessa mulher que foi tão importante para a ciência e para o meio em que ela trabalhava. Muito bacana, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa, né? E aí, vamos conversar então um pouquinho sobre essa cientista polonesa, que nasceu na segunda metade do século XIX, a Marie Curie. Me contem um pouquinho sobre ela, o que vocês pesquisaram, o que vocês têm para nos dizer sobre. Marie Curie foi uma cientista muito importante. Na época, ela nasceu na Polônia, em Varsóvia, e foi estudar na Universidade de Paris, na França. E com isso, junto de seu futuro marido na época, ela começou a estudar sobre elementos químicos e descobriu dois, o rádio e o polônio. E com isso, ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e a primeira pessoa no mundo a ganhar dois Nobéis em áreas diferentes, em categorias diferentes. A Marie Curie é não só uma inspiração para as mulheres, porque naquela época era muito difícil uma mulher cientista na época, ela quebrou vários tabus da época, machismo, porque naquela época os cientistas, homens, se achavam muito mais inteligentes do que as mulheres e achavam que as mulheres não eram capazes de descobrir algo que levasse a ciência para algum lugar. O francês Henri Becquerel descobriu que o urânio produzia um tipo de radiação espontânea que se parecia com os raios X. No entanto, ele nunca conseguiu explicar a natureza dessa radiação, até que chegou Marie Curie. Em 1898, a física e matemática polonesa decidiu pesquisar o fenômeno em um pequeno laboratório em Paris, mesmo sem ter bolsa, salário ou filiação a uma instituição. Seu marido, o físico Pierre Curie, se uniu a ela na empreitada. Juntos, eles descobriram o polônio e o rádio, dois novos elementos que emitiam milhões de vezes mais radiação do que o urânio. Eles chamaram essa emissão espontânea de radiação de radioatividade e descobriram que ela era, na verdade, uma propriedade do átomo. É importante a gente também falar do começo, né? Como que foi a origem dela, como que foi o começo da vida dela. Ainda jovem, ela perdeu a sua mãe e a sua irmã. A sua mãe acabou falecendo de tuberculose e ela passou por muitas dificuldades nessa infância dela. O pai acabou perdendo o emprego e teve que abrir uma escola, então a vida dela não foi fácil desde a origem, né? Ela não passou por nenhum atalho durante a sua vida. E isso mostra o quão forte ela foi para conquistar o que ela conquistou, né? Para chegar no lugar que ela chegou e influenciar tantas pessoas como ela conseguiu mesmo. A gente pode parar para pensar também que ela foi a única mulher, a única cientista a ser convidada para a Conferência de Soiva em 1927, onde até o Albert Einstein estava também.
A Marie Curie, ela, além de cientista, era mãe e, querendo ou não, a sua descoberta foi tanto boa como boa e negativa, positiva e negativa, porque com sua descoberta do rádio do polônio influenciou na Segunda Guerra Mundial, com bombas, armamento pesado, mas com isso foi descoberto a radioatividade, a radioterapia, que pôde ajudar vários soldados na época, com fraturas, membros quebrados, que não precisavam de amputar, era só realocar o membro para o lugar certo. E com a radioterapia ela conseguiu fazer isso. E hoje em dia é muito importante também, pois com a radioterapia ajuda no tratamento de câncer. E tem a curreterapia também, que ela deu iniciativa com sua filha na época, porque sua filha entrou para a área da saúde, que ela era enfermeira na época, e ajudava vários soldados. Na vida prática, o descobrimento da radioatividade revolucionou quase imediatamente a medicina. Na Primeira Guerra Mundial, a própria Marie Curie e sua filha Irene criaram um aparelho de radiografias portátil. Isso salvou vidas e ajudou a popularizar os raios-x. Hoje em dia, graças a seus descobrimentos, sabemos que a radiação emitida pelos elementos radioativos pode ser usada para detectar o câncer ou doenças inflamatórias e neurológicas. Desde os anos 20, também usamos radiação para tratar certos tipos de câncer, seja aplicando-a de forma externa, inserindo ou injetando isótopos radioativos em nosso corpo para destruir as células cancerígenas. Interessante, então, a gente entender a trajetória dessa mulher, né, inovadora para a época, pensar, então, nesse contexto em que a Polônia era um território pertencente à Rússia e que, durante muito tempo, as mulheres não tiveram essas oportunidades, principalmente no meio da ciência. Não sei se eu estava pesquisando também, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas ela teve que sair mesmo do lugar em que ela nasceu, ela teve que ir para Paris, para a Universidade de Paris, para que ela tivesse condições de estudar. Então, olha só as dificuldades que ela enfrentou, como vocês bem disseram, e ela teve que sair do lugar em que ela nasceu, na Polônia, justamente para ir para outro país, para que ela conseguisse, então, desenvolver as suas habilidades, suas pesquisas. E algo que me chamou muita atenção que vocês disseram, as invenções dela foram muito importantes, as descobertas foram muito importantes, para coisas boas, positivas, né? Mas vocês disseram também, foi utilizado como armamento, como produção bélica aí para ser usado como meio de destruição em conflitos mundiais que aconteceram. Muito interessante. E aí eu pergunto para vocês, algo que eu sempre pergunto para as pessoas que estão aqui nos programas, o que chamou a atenção de vocês? Por que vocês escolheram essa mulher para falar um pouquinho sobre? Qual que é a importância dela para vocês e também para a gente falar um pouco sobre ela? Porque ela é uma mulher grandiosa, uma mulher de inteligência muito alta. Ela é uma inspiração para as mulheres de hoje em dia que querem se tornar algo mais do que a sociedade impõe para elas. Ela é simplesmente incrível. Ela, na época dela, quebrando machismos, ela teve um esforço grandioso. Então eu acho que ela é uma inspiração. A importância dela é muito grande, na verdade, em diversos âmbitos diferentes. Ela foi uma inspiração para as mulheres até os dias atuais. Ela ainda é uma inspiração para as mulheres. Ela quebrou o tabu na ciência de que somente os homens poderiam participar das descobertas científicas e tudo mais. Fora que, conseguindo os prêmios Nobel de Física com o estudo da radioterapia e de Química com a descoberta do rádio do polônio, ela mostrou que as mulheres são capazes mesmo, né, de conseguir descobertas, de conseguir marcar mesmo a ciência com sua importância. Fora isso, ela é uma inspiração, foi também inspiração na sua família, porque a sua própria filha seguiu o seu caminho e também ganhou um prêmio Nobel. Então, a família Curie, na verdade, é a família que tem mais Nobels na história. Então, isso mostra que, além de inspirar todo mundo, todas as mulheres, todo o estudo científico, ela também foi muito importante e inspiradora na sua própria família.
Desde o descobrimento da radioatividade, nosso principal desafio é como usá-la de maneira segura e responsável. Alguns consideram a energia nuclear como uma das melhores alternativas aos combustíveis fósseis, mas ela também é uma das mais polêmicas por causa do manejo dos resíduos radioativos produzidos no processo. As plantas nucleares também não estão livres de riscos, como se viu no acidente de Chernobyl nos anos 80 ou mais recentemente em Fukushima, no Japão. Mas o maior acidente radioativo da história, fora de uma usina nuclear, ocorreu em uma clínica abandonada em Goiânia, no Brasil, quando 2 catadores de um ferro velho retiraram uma cápsula com quase 20 gramas de césio-137 de um aparelho de radioterapia. A exposição à radiação contaminou 249 pessoas e deixou 14 gravemente feridas. 4 morreram nas semanas seguintes. Mas a Associação de Vítimas do Césio-137 acredita que mais pessoas podem ter sido afetadas pela radiação. Para muitos, as bombas de Hiroshima e Nagasaki são o legado mais terrível do avanço científico causado pelo descobrimento da radioatividade. Muito interessante essas informações, muito bacana. E aí, só para a gente caminhar para o final, eu gostaria de que vocês dissessem, né, se os ouvintes tiverem interesse aí em pesquisar um pouquinho mais, em saber um pouquinho mais sobre essa mulher tão grandiosa na ciência, existem filmes, documentários, livros, onde é que vocês acham que a gente pode aí procurar um pouco mais de informações sobre esse tema tão interessante? Então, eu conheci a Marie Curie por uma professora no municipal, a Aline, mas ano passado também um professor de química passou pra gente o filme da Marie Curie, que foi de grande experiência pra gente, porque a gente estava estudando essa matéria na época, ano passado. Então tem um filme, tem um documentário sobre ela, tem um documentário na Netflix sobre ela também, que vocês podem assistir. E tem vários podcasts falando sobre ela. É só procurar no YouTube ou na Netflix, ou se não assistir o filme dela. Marie Curie acreditava que, uma vez compreendida, a radioatividade só poderia trazer benefícios para a sociedade. E desde que entendemos o que é e como se produz radiação, conseguimos empregar seu poder para melhorar nossas vidas e, inclusive, salvá-las. Mas também para destruí-las. A visão de Marie Curie ainda não se tornou, de fato, realidade. Muito obrigado, então. Acho interessante. Espero que isso tenha aguçado aí o interesse dos ouvintes por esse tema. Muito obrigado, meninos, pela presença. E é isso. Até a próxima. Até mais. Aos que se interessaram a respeito da história de Marie Curie e desejam saber um pouco mais sobre o tema, deixamos algumas referências como sugestões. O filme Radioatividade, lançado em 2021, disponível na Netflix. O vídeo Como Marie Curie descobriu a radioatividade e mudou o mundo para sempre, publicado pela BBC News Brasil em 26 de novembro de 2023, disponível no YouTube. A reportagem A Visita ao Brasil de Marie Curie, única mulher a ganhar 2 vezes o Nobel, publicado pela BBC News Brasil em 3 de janeiro de 2024, disponível online. O podcast é desenvolvido no Colégio Polivalente, em Ponte Nova, Minas Gerais. O projeto é coordenado por mim, Marcelo Felício, e pelos alunos dos 2º anos do ensino médio do tempo integral da escola. Siga-nos em nosso Instagram e acompanhe nossos episódios lançados no Spotify e no YouTube.